Numa performance que exige a troca, o contato direto com o público e a improvisação, os palhaços atuam como quem caminha numa corda bamba. De um lado, a expressão autêntica, excêntrica, louca da comicidade. Do outro, necessário compromisso com a ética do riso e a noção de empatia. Como ser autêntico, sem derrapar em piadas preconceituosas, mas também sem cair naquela asepsia estéril do politicamente correto? Hoje eu troco uma ideia sobre isso e muito mais com ninguém mais, ninguém menos do que Ana Luísa Bela Costa. Salve, Ana! Que prazer ter você aqui com a gente. Tudo ótimo, Ricardo. Muito feliz, assim, lisonjeada desse convite, dessa troca, assim. Fico muito grata. Obrigada. Pô, me fala um pouco de tu, assim, tua trajetória. Como é que foi essa parada de palhaçaria? Tu era do teatro antes? Como é que surgiu, assim? Como é que se dá? O teatro, na verdade, ele foi uma porta que se abriu para eu entender esse universo que eu pesquiso e que eu estudo dentro das artes cênicas, que é a comicidade. E aí, assim, para além da palhaçaria, eu tenho buscado outras referências e outras relações e estudado outras linguagens cômicas, né? Então, de alguns anos para cá, eu tenho me debruçado muito sobre comicidade negra, muito mesmo, assim, inclusive porque eu acho que de todas essas linguagens cômicas, eu acho que a palhaçaria é a que está mais atrasada. E aí foi muito massa, porque a gente foi se conhecendo, né, os palhaços pretos, a gente foi se conhecendo e trocando e pá, e aí a gente criou o coletivo Benjamin de Oliveira, que é um coletivo só de palhaços pretos. E foi uma criação que a gente entendeu que tinha que fazer até para ter um dado estatístico para festival. Como é que você vê o acolhimento dos festivais, os maiores festivais, os festivais tão importantes, né, brasileiros, para essas pautas? Esse é um cabaré da negra. Os festivais têm esse lugar, né, da reflexão, do encontro, da troca, da formação. Então, de alguma maneira, esses festivais formam, sim, artistas. Só que eu acho que a gente tem que avançar também nessas formações, né? Eu acho que a gente tem que entender que se o humor ele acompanha a corrente de pensamento, a gente tem que entender que a gente está no pleno século XXI, não dá mais para a gente ficar reverenciando uma tradição do século XIX. Ei, risada clássica. Então, acho que assim, existe esse lugar da reflexão, da transformação, do encontro, da troca, mas ainda é um lugar que a grande maioria do poder ainda está na mão de homens brancos héteros cis. A gente participava dos cabarés, mas dos cabarés dos caras. Inclusive, era uma época que você ouvia muito as pessoas falarem que palhaço não tem cor, palhaço não tem sexo. Eu ainda sinto essa dificuldade. Inclusive, é uma dificuldade tão grande que foi preciso que as mulheres fizessem seus próprios festivais de palhaçaria. Hoje em dia, eu penso muito para além da representatividade, sabe, Ricardo? Eu penso muito sobre proporcionalidade. Porque se você parar para pensar, se nós somos 55,9% da população é negra ou parda no Brasil, 70% da população é pobre, né? Os negros têm... Sim, peraí, rapidinho, que a vagabunda comeu meu desodorante de bicarbonato. Comeu meu desodorante inteiro, meu desodorante de bicarbonato de sódio que eu faço a vaca. Tu te jogar pela janela. A gente sabe que a dificuldade de uma pessoa negra para ingressar no meio artístico é muito grande. Você tem que ser muito boa, muito maravilhosona e com uma qualidade muito incrível para estar no Festival dos Caras.
sabe? Se você é uma artista negra meia boca, você não tá. Enquanto você vê nos festivais vários artistas meia boca estando. Por que a gente não está nesse mercado? Por que a gente não está nesse nicho? Quando você vê, só tem um. Eu, muitas vezes, quando eu estou em festival, só tem eu, sacou? E eu não posso, eu nem quero, não tenho nem roupa para isso, representar todas as mulheres negras da comicidade, entendeu? Da palhaçaria. Nós somos muito plurais. Se você parar para pensar, estudar palhaçaria não é uma coisa barata. E aí você vê de todo um histórico, uma bagagem estrutural que não dá oportunidade, não dá condição para que essa pessoa suba, ela vai preferir trabalhar, pagar o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as contas e não pegar o dinheiro dela, juntar para fazer uma oficina de comicidade. Eu sei que eu tenho um privilégio, assim, de poder ter ido estudar fora, ir para o Canadá, estudar palhaçaria clássica, sabe? Entender a técnica. Tipo assim, eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu quero ir e eu não quero ir sozinha. Eu quero ir com uns 10 pretos junto comigo, sabe? A gente tem que pensar que, já que esses festivais são espaços de formação, eu vou dar uma oficina. Nega, vou dar uma oficina. Tem 20 vagas. Tem 20 vagas. Então bota 10 aí para pessoas pretas. Por que você acha que, especificamente, o circo, a palhaçaria, tem talvez uma defasagem? Você enxerga, sei lá, na dança, em outras linguagens, um amadurecimento de discussão? Tem esse lugar, assim, que eu acho, Ricardo, da perpetuação da tradição no circo. Como se a gente não pudesse mudar a tradição. Porque eu acho que o teatro, a dança, eles ainda, tipo assim, se renovam, se reciclam, sabe? A palhaçaria ainda se utiliza muito comercialmente do racismo, que é o que a gente chama hoje em dia de racismo recreativo. Né? Então, é uma piada que ela é ofensiva, ela não é uma piada para se rir junto, é uma piada para rir de. E sinto isso da palhaçaria, porque eu vejo que quem está entrando hoje em dia na palhaçaria não se questiona também. Só vai assimilando, só vai engolindo as regras, as técnicas, os conceitos que a galera passa e não questiona. Fala, vem cá, mas antes desses palhaços xamânicos aí, indígenas, não tinha uns palhaços pretos, não? Porque, tipo, o mundo começou na África, gente. As tecnologias vêm do Egito. E quando eu começo a descobrir, a desvendar esses lugares invisibilizados, eu vou ficando possessa, porque me foi negado isso, né? Invisibilizado. Você falou dessa invisibilidade e aí, para mim, grita um fato que é muito triste no nosso caso brasileiro, que é a gente tem tradição super rica, super potente, tanto, né, na tradição indígena como na afrodiaspórica. Tipo, não é por falta de, é por uma negação mesmo, é por uma invisibilidade daquilo. Inclusive, isso é muito ruim, assim, o que, como a galera chama, como coloca todas as culturas que não são eurocentradas, embranquiçadas, como cultura popular, e não dá nome. Você é cheio de pluralidades, não dá para você assimilar um negócio e você ter que repetir igual, porque daí vira um bando de palhaços tudo igual, você pode ver, ainda mais homem. A dramaturgia é sempre a mesma, o estilo de metodologia é igual, é aquele messias que tá ali para te humilhar, para te ofender, aí a dramaturgia é de competição, é de disputa, é tipo, cara... É sério que a gente ainda está nessa? A gente tem tantas coisas para falar também, né? Tantas particularidades nossas dos seres humanos, assim, também, que não tem só isso. Aí parece que a gente cai sempre nesse estilo fixo, estereótipo fixo da comédia dell'arte. Daí todo palhaço vai ter que ser ranzinza, aí todo palhaço tem que ser um pouco avarento, todo palhaço tem que... Pô, não tem que. Ninguém tem que nada. Sim. E o que eu sinto na palhaçaria, principalmente essa palhaçaria eurocentrada, o mestre ali, né? Ele vai até um determinado lugar. Passou dali, ele não te ensina mais, porque você pode virar um concorrente dele, um competidor dele. E na cultura negra isso é completamente diferente. Sabe assim, o que mais a pessoa quer, inclusive a tradição, ela é passada oralmente, o que é muito da cultura africana, principalmente a Banto, né? Que é um Ubuntu, tipo, eu sou porque nós somos. E o conhecimento, ele só é válido se eu compartilho. Mulheres faziam isso nas tribos, que é ali hoje em dia, naquela região do Mali. Ali já existiam palhaços e bufões africanos, e quando você estuda comicidade e palhaçaria, ninguém te fala isso. Inclusive, o nosso cavalo marinho bebe muito dessa fonte, sabe? Os símbolos são muito parecidos, existe um cavalo, existe um martelo, existe uma bexiga, sabe? E é tida como menor pelo simples fato da cor da pele. A academia não estuda isso. A academia não quer saber disso.
Ah, vou fazer um mestrado de palhaço, vai falar da galera adolescente, você não vai falar, sabe, assim. E as poucas pessoas que tem ainda são pessoas brancas, então a gente precisa também ter pessoas pretas falando de nós. Tem uma forma de explicar a palhaçaria que é muito recorrente nas conversas e tal, que fala sobre a liberdade, que fala sobre o palhaço e ser uma figura, né, livre. Qual o limite dessa liberdade? Nesse lugar da palhaçaria, dessa poesia, dessa ludicidade, dessa liberdade que o palhaço tem, eu acho que tem um lugar que a gente tem que entender que você tem sim liberdade de expressão. Eu acho que você pode fazer piada de tudo que você quiser fazer, você pode fazer piada. Agora, eu acho que você tem que saber de que lado você tá, de que lado você quer rir, se você quer rir do lado oprimido ou se você quer rir do lado do opressor, sacou? E aí, se você escolher o lado do opressor, você aguenta as consequências também. A sua liberdade de expressão não te dá o direito, por exemplo, de cometer um crime, porque racismo é crime. Né? Bater numa mulher é crime também. Então, tipo assim, até onde vai a tua liberdade de expressão? Porque uma piada racista, ela não é só uma piada, ela é um discurso de ódio, ela é um discurso eugenista, que diz que eu, enquanto pessoa preta, não sou sujeita das minhas próprias ações. Precisa vir uma pessoa branca para dizer o que eu sou. Um palhaço ruim, ele pode traumatizar uma criança para sempre, uma criança preta para sempre, inclusive adultos. Hoje em dia, eu já acho que até adulto ele pode traumatizar. Eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade afetiva, assim, responsabilidade social mesmo. Entende? Então é a mesma coisa com uma piada que você faz de deficiente. Se a sua piada for muito foda, o deficiente vai rir junto com você, velho. Aí, tipo assim, aí onde é que você quer chegar? Quer continuar mais do mesmo? Ou você quer, tipo assim, realmente gerar uma transformação, criar um incômodo, ou você quer só criar um incômodo? Você tem que entender esses lugares, assim. Acho que tem um nível da discussão que é uma questão ética mesmo, né? E por fazer rir, cara, todo mundo faz, mas aí eu quero ver você fazer rir com uma reflexão, sacou? Quero ver você fazer rir com uma autonomia criativa, quero ver você fazer rir com uma originalidade, com uma inovação. E o humor negro? Que lugar o humor negro tem pra você? Então, o lugar do humor negro, para mim, é um lugar que é a minha ambição hoje em dia, né? Se for, essa é uma ambição mesmo, cara, porque, na boa, eu realmente quero colocar no Google, assim, humor negro e sair lá Ana Luísa Bala Costa, João Carlos Artigo, Shirley Brito, Antônia Vilarinho, Cibele Mateus, Vanessa Rosa, Ricardo Rodrigues, Renato Ribeiro, Fabrício, Edson Duavi, Yuri Marçal. Essa galera preta que faz comicidade, que é palhaço, que faz comicidade, que faz stand-up. Por quê? Eu acho que a gente, enquanto população negra, a gente também pode se apropriar desses termos. Ainda mais eu, que faço comicidade, que sou da área do humor. Então, se humor é meu estado de espírito, e negro é uma palavra que foi ressignificada lá em 48, quando Abdias do Nascimento funda o Teatro Experimental do Negro. Depois, Lélia Gonzalez, em 78, com vários outros pensadores negros, fundam o Movimento Negro Unificado. Existe um repoderamento dessa palavra, tipo, de sujeita, eu, dentro dessa sociedade, sou isso, me aceitem assim. Até porque não foi eu que dei esse nome para mim, né? Quem me chamou de negro não foi eu, não foi os brancos, porque a gente lá na África, a gente nem sabia que a gente era negão, gente, a gente era todo mundo igual, entende? Então, quem racializa a gente é a branquitude. Então, se o humor é meu estado de espírito e negro sou eu, enquanto sujeita dentro dessa sociedade, o humor negro só pode ser humor feito por pessoas negras, gente. Porque essas piadas que a galera chama de humor negro são piadas que já têm nome, né, gente? São piadas ácidas, são piadas mórbidas, são tabus, piadas que estão falando de tabu, de morte, de câncer, de, sabe assim? Estão falando de coisas que não estão relacionadas com a nossa cultura negra. Nossa cultura negra é uma festa, é celebração, é felicidade, é partilha, é amor. Porque eu acho, cara, que o racista, ele só começa a refletir quando ele passa vergonha. Total. Se ele não passar vergonha, ninguém, sabe assim, acho que o ser humano é assim, não passa tem que passar uma vergonha, gente. Tem que ir lá no coleguinha depois do espetáculo e falar, porra, amigo, essa piada que tu fez aí, cara, é mega machista, é mega misógina. Você falou um momento aqui no papo que um palhaço ruim pode traumatizar uma criança, até mesmo um adulto. Um palhaço bom, com uma consciência ética, pode salvar o mundo? Salvar o mundo, aí eu acho, já não sei, que a pessoa tem que ser muito aquariana, né? Eu acredito muito no poder da transformação da comicidade, eu acredito muito.
E a gente sente isso, sabe? Quando a gente faz um espetáculo que é muito legal, a gente sente o feedback, love back, né? Inclusive, chamo de love back hoje em dia. A gente sente o love back. Comecei a apresentar nos quilombos, nos remanescentes de quilombo aqui perto de Brasília, né? E aí, a primeira vez que eu fui, tô lá me maquiando, não sei o quê, e as crianças estavam assim, meu Deus, eu nunca vi uma palhaça preta, existe. Cara, aquilo me tocou num lugar que eu falei, velho, eu preciso começar a falar sobre isso com as pessoas, a trazer essas pessoas pretas para a comicidade, porque realmente, velho, a identificação é a maneira de você saber que você pode ser e fazer o que você quiser. Isso é uma profissão, você pode ser isso. Não são só pessoas brancas. E aquilo me tocou num lugar, assim, nesse lugar que é dessa liberdade. Tipo assim, por que só esses palhaços brancos tiveram até hoje essa liberdade de vir num remanescente quilombo? Uhum. E eu tô vindo agora, tipo, 2018. Uhum. Sabe assim? E essas crianças pretas só tinham contato com palhaços brancos. Como assim, gente? É muito louco, assim, quando eu apresento e tem criança negra na plateia. Você vê no olho delas, assim, tipo, eu quero ser isso. Eu, tipo assim, eu vou lá falar com ela, eu preciso tirar foto com ela, porque é da identificação. Eu queria muito, quando eu era criança, ter visto Palhaço Preto na vida. Eu, inclusive, só fui ver Palhaço Preto quando eu conheci os Anônimos. Que eu conheci o Márcio Libá, isso foi, tipo, sei lá, 2004, 2005, o João, a Shirley, que eu falei, gente, eles existem, porque até então eu achava que era só eu. Muitas das vezes eu era minha autorreferência. Você considera a palhaçaria feminina uma palhaçaria feminista? Quando você se autoproclama uma mulher palhaça, ou quando você diz que você é palhaça, eu acho que tem um quê de feminismo aí, porque você, em algum lugar, você está questionando a tradição. Não! E você vai, em algum momento, deflagrar toda uma opressão em cima dessas mulheres, dessas mulheridades, para manter o patriarcado, né? Então, tem um quê de feminismo, assim, mas ainda é um feminismo muito embranquiçado, porque também é uma palhaçaria que ainda não está muito pensando nas questões raciais. O feminismo foi criado por mulheres brancas, né? Eu, por exemplo, eu não sou feminista, eu sou mulherista africano. O mulherismo africano, ele na verdade, ele amplia as pautas, né? Não está só na mulher negra, está com o homem negro, com a criança negra também. E, para além, né, da dramaturgia feminina ou feminista, que eu não consigo desassociar muito bem, eu acho que tem uma metodologia diferente. O estilo de ensinar é diferente, sabe? A metodologia da palhaçaria feminina, ela guarda, né? Ela é fecunda, ela está ali ávida pela experiência das outras mulheres. Então vocês agora, prestem atenção no carisma, na originalidade, na cara de pau dessas palhaças. Que eu acho diferente da palhaçaria quando ela é ensinada por homens, héteros, cis, principalmente, que é uma metodologia da disputa, da competição, da reprodução de gags. E você acaba não conseguindo criar suas gags autorais. E aí, quando você vê as dramaturgias femininas, elas estão falando de várias coisas, não só de relacionamento, mas de maternidade, de lidar com as relações no mundo, de menstruação, são várias outras temáticas, assim, sabe? Com 370 milhões de votos, a grande vencedora da batalha de dublagem de palhaça é o empate! Como você acha que a gente pode decolonizar a palhaçaria? O pensamento decolonial, ele surge num movimento latino-americano, né? Com um intuito e a política de libertar mesmo essas correntes epistêmicas, né, da episteme eurocêntrica, né, então ele vem por causa disso, assim, então, nossa, até falei bonito agora, né, da episteme eurocêntrica, sabe, tipo, ele vem para libertar a gente dessas coisas, sair um pouco desse lugar da tradição, do que é certo, do que é errado, que é o europeu, e buscar outras comicidades. A gente, no Brasil, tem a palhaçaria xamânica, dos rochuás, que é uma coisa incrível, maravilhosa, sabe? A gente tem a nossa comicidade negra, o cavalo marinho, o cacuriá, o maracatu, a folia de reis, o mamulengo no Nordeste, sabe? Na zona da mata. A gente tem tantas outras comicidades que também podem nos imbuir de textos adquiridos para que isso fique no nosso corpo orgânico.
Eu fiquei pensando em como vou responder essa sua pergunta e fiquei refletindo sobre o meu espetáculo, por exemplo. Senhoras e senhores, vamos receber com uma calorosa salva de palmas a grande musicista, nacionalmente e internacionalmente desconhecida, Madame Froda! Madame Froda! O quê? É você! Eu sei, mas eu não vou! E ela entra para tocar uma música clássica. Música clássica, música clássica! Só que na cabeça dela, as músicas clássicas são as músicas que ela escuta, que são músicas da cultura negra, que é o samba, que é o chorinho, que é o funk, que é o reggae. Então ela vai tocando e vem um maestro e fala: não, isso não é música clássica, isso não é música clássica, isso não é música clássica. É música clássica, não é funk não, negona! Mas funk não é crime. Até ela achar a música clássica, que é Ode e Alegria, aquela... Aí ela acha a música, aí agora você pode tocar. Então, mas eu vou tocar, mas eu não vou tocar igual uma pessoa tocaria uma flauta normal. E aí, nessas pesquisas sobre bufonaria africana, palhaçaria africana, eu me deparo com essas figuras que nasciam nessas tribos. E você tem uma coisa, assim, cara, que me tocou muito. Eles só podiam se tornar bufões ou o palhaço da tribo se eles nascessem deficientes. Por exemplo, eu sou uma mulher negra deficiente e bissexual. Eu tenho uma paralisia cerebral, hemiplástica espástica. Então, o meu lado esquerdo é muito mais lento do que o meu lado direito. E aí, cara, quando eu me deparo que esses palhaços só podiam ser palhaços porque eram deficientes, eu falei: caralho, eu tô no lugar certo, meu irmão! Eu tô no lugar certo nessa porra, eu sabia! Sabe assim? Isso foi muito lindo de ver. Essa conversa que eu tive com a Ana, pra mim, foi um convite. Eu vim aqui pra plateia desse teatro chamado Gonzaguinha pra me conectar com a felicidade de ser um eterno aprendiz. E pra convidar a vocês que estão assistindo, a vocês palhaços e palhaças, pra gente perceber o que no nosso trabalho ainda tá reproduzindo padrões excludentes, opressores, porque ali na frente tem espaço pra todo mundo rir junto. Depende da gente aceitar esse convite e caminhar junto. Bora? Com vocês, música clássica!